Paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Seguindo os nossos estudos de teologia, os livros proféticos do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, extensão de Dourados. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos na sua presença, Pai, buscando conhecimento, buscando entendimento. Pai, fica conosco, Pai, abre o nosso coração. Mas que, acima de tudo, Pai, possamos colocar em prática o que aprendemos, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. O profeta Amós. Amós é o terceiro livro dos profetas menores, mas cronologicamente o primeiro dos profetas escritores, foi contemporâneo de Oséias e Miqueias. Amós era um pastor produtor de figos em Tecoá, cidade que ficava a cerca de 20 quilômetros mais ou menos ao sul de Jerusalém, e ele negava-se a fazer parte do grupo de profetas, Assumiu uma posição de leigo, independente, permitiu proclamar a sua mensagem livre de qualquer influência. Livre de qualquer influência sacerdotal, livre de qualquer influência da corte real ou da opinião pública. O profeta Amós, ele era um homem simples, de origem rural, Ele foi pastor de ovelhas, boiadeiro e colhedor de figos, no caso, sicômoros chamava, tipo de figo. Sua familiaridade com o campo pode ser notada várias vezes em sua mensagem profética, como por exemplo quando ele usa a palavra referindo-se a animais, em Amós 5,19, insetos e ervas, em Amós 7, e frutos, em Amós 8. O profeta Amós não estudou para ser profeta, nem mesmo foi discípulo de profeta, ou recebeu qualquer treinamento nesse sentido. Ele mesmo fez questão de enfatizar isso no seu livro. O chamado de Amós para o ministério lembra alguns aspectos da convocação de outros de outros grandes homens de Deus, como Isaías, Jeremias ou Paulo de Tarso. O profeta Amós, então, ele era um homem simples que conseguiu profetizar independentemente de qualquer influência da sua época. Os conceitos básicos do livro profético de Amós nos mostra aí 4 itens importantes de conceitos. O primeiro conceito é que Deus responsabiliza as nações por sua política social. A verdadeira adoração gera justiça social. Israel não escapará do dia do Senhor e Deus restaurará o remanescente em Israel. Esses são os conceitos básicos do livro profético de Amós. A autoria do livro de Amós é impossível de determinar a autoria da obra, mas alguns supõem que Amós teria escrito as profecias após retornar de Tecoá, da viagem de pregação de Israel, por ser escrito na primeira pessoa, ou devido à menção ao terremoto, que teria escrito as mensagens durante seu curto período ministerial na cidade de Betel, em Israel. Sua escrita tem sido atribuída por volta de 760 a.C., em meados ou ao final do reinado de Jeroboão II. Essa é a autoria atribuída ao livro de Amós. O contexto da época das profecias de Amós. Amós situava suas profecias, ou Amós
direcionava, foi levantado para profetizar em ambos os reinos, tanto do norte quanto do sul. Ele recebia ou tinha suas visões do reinado de Jeroboão II e de Uzias ou Azarias, respectivamente, né? Os reinados de ambos se estenderam por um período superior a 40 anos e foram denominados como a Era de Ouro, já que trouxeram às suas nações estabilidade política e econômica. Né? As fronteiras do Reino do Sul e do Norte foram expandidas por meio das conquistas. Né? Israel e Judá conseguiam conviver em paz e com prosperidade agrícola, aparentemente. Né? No entanto, os profetas enxergavam uma realidade de outra forma. Além das práticas, né, das aparências da chamada Era de Ouro, era denunciada a podridão social e moral em Israel e em Judá, porque ambas as nações haviam se tornado carregadas de iniquidade e já estavam maduras para o juízo do Senhor, conforme previsto nas profecias de Amós. Amós, por causa do seu duro discurso, foi expulso do país e proibido de regressar, né? A sua cidade. Esse era o contexto da época das profecias de Amós. O esboço do livro de Amós, do livro profético de Amós, leva à previsão de juízo e exílio de Israel. A primeira mensagem do esboço é Amós denunciando o pecado de Israel, revendo o desastre nacional com o propósito de lembrar a nação as consequências da desobediência da aliança. A segunda mensagem do esboço é Amós condenando atos específicos de injustiça social e hipocrisia religiosa, chamando ao povo ao arrependimento e aos padrões de conduta estipulados na aliança. A terceira mensagem, Amós descreve as 5 visões, todas relacionadas à ira de Deus e ao juízo sobre Israel, incluindo aí a certeza da destruição, do exílio, da introdução do tema do remanescente. E a quarta e a última mensagem, que o profeta termina seu ministério profético em Israel com a promessa de restauração messiânica e bênção. Né? O propósito é encorajar a esperança no remanescente. Esses são o esboço então, do livro de Amós. Podemos dizer que o propósito e a mensagem do livro de Amós é a apostasia religiosa, a decadência moral e social e a corrupção política do Reino do Norte levaram o Senhor a enviar Amós de Judá para o outro lado da fronteira para profetizar em Betel. A mensagem básica do pregador a Jeroboão II era: chegou o fim de Israel, meu povo. E o pronunciamento de Amós contra o falso profeta Amazias representou um resumo do julgamento do profeta a toda a nação. Então, esse é o propósito principal de Amós, né? Aquele que leva a carga pesada. Esse era o significado do nome Amós. A justiça social do livro de Amós. Amós era um conhecedor dos aspectos da aliança com o Senhor. Além de suas implicações éticas na conduta individual e coletiva, Amós também, por sua defesa aguda, né, veemente dos desamparados, né, Amós, que era defensor dos pobres, necessitados e aflitos, conforme capítulo 2, 6 e 7,
e outras passagens das suas profecias do livro profético, e ele também era enfático na denúncia dos opressores, né? Os ricos, as mulheres ricas, os comerciantes desonestos, né? Líderes corruptos e falsos sacerdotes. Nos capítulos 4 é bem aparente. Aí, essa sua veemência em defesa dos desamparados e a denúncia dos opressores rendeu aí a Amós a reputação de porta-voz divino da justiça social. O ensinamento do livro de Amós apresenta aí a conceituação entre dois temas semelhantes e fundamentais para um cristianismo social genuíno, verdadeiro, né, que é o serviço social e a ação social. Amós demonstrando que sem uma justiça social, sem uma ação social, não existe um cristianismo genuíno, né? O serviço social é o alívio da necessidade humana, a atividade filantrópica, ajuda individual e familiar e as obras de misericórdia. São um serviço social apresentado no livro de Amós, né? Com justiça social. A ação social, que é a remoção das causas da necessidade humana, a atividade política e econômica das nações, a transformação das estruturas da sociedade, né, uma justiça social, e a busca pela justiça. Né? Essas são os ensinamentos que o livro de Amós apresenta como uma conceituação desses dois temas. Aí essa fonte e desses ensinamentos a gente pode encontrar no livro de Hill e Anderson, né? Alton, o Panorama do Antigo Testamento, primeira edição do livro da editora Vida de São Paulo, que foi editado em 2011. John Scott definiu aí como segredo do desenvolvimento adequado da ação social cristã a sã doutrina, né? Ele caracterizou aí o John Stott como 5 áreas específicas no ensinamento cristão que promove a ação social baseada no livro de Amós. Quais seriam esses cinco ensinamentos, né, nas áreas específicas aí que promovem a ação social baseada no livro de Amós? Vamos se situar aqui para a gente acompanhar. Então são eles as 5 doutrinas. A doutrina de Deus como autor e sustentador da criação, né? Um Deus que ama a justiça e odeia o mal. A segunda doutrina é o homem que reconhece a todos como criatura de Deus, né? Então, todos merecendo uma justiça social igualitária. Né? A doutrina de Jesus como o Messias da renovação e restauração para toda pessoa, e a doutrina da salvação, admitindo que o pecado humano é salvação para todos, né? E a última, então, que é a doutrina da igreja, a igreja como comunidade da aliança, como agente da restauração e reconciliação do mundo caído. Então, esse é a conceituação dos 5 ensinamentos específicos, né, aos cristãos para promoverem a ação social baseada no livro de Amós. Sendo assim, a gente pode perceber com o livro de Amós é que a justiça social ela
é um Deus, né? Deus que responsabiliza as nações pela sua política social. Esse é o conceito, né, do livro de Amós, que demonstra pela ação social, porque Deus responsabiliza as nações. A verdadeira adoração gera justiça social. Israel não escaparia do julgamento do dia do Senhor porque não estava praticando a justiça social e a ação social. E somente haveria então uma restauração com o remanescente, um remanescente em Israel. Então esses são os ensinamentos, os conceitos básicos, os fundamentos do livro de Amós para nosso aprendizado. Espero que tenham entendido. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Fiquem na paz de Deus e até a próxima aula. Amém.